Olha, vamos combinar, tem muita gente que corre da renda variável por uma razão bem simples, né? O medo. O medo de ver aquele patrimônio construído com tanto esforço simplesmente diminuir. E, sinceramente, é um medo super compreensível. Mas a grande questão, o pulo do gato, não é se o mercado vai cair, porque uma hora ele vai. A questão é o que fazer quando ele cair. É sobre esse plano que a gente vai conversar hoje. E aí, de repente, a gente abre o aplicativo e pá, um número desses na tela. A primeira reação é paralisar, né? É um sentimento bem real, um verdadeiro teste para o estômago, principalmente para quem está começando essa jornada. E, às vezes, a coisa piora. A queda é ainda mais forte. Numa hora dessas, o instinto grita: vende tudo, foge do prejuízo, estanca essa sangria. É uma dor imediata, não tem como negar. Mas e se essa exata mesma situação pudesse ser encarada de um jeito completamente diferente? Fica a pergunta, né? O que será que separa o pânico da preparação? Olha, no fundo, é o entendimento. O que para um investidor é puro medo, para outro, pode ser uma baita janela de oportunidade. Ok, para a gente começar a transformar esse medo em estratégia, o primeiríssimo passo é conhecer o terreno. Afinal, o que é essa tal de renda variável? Simplificando ao máximo, é qualquer investimento cujo preço pode, bom, variar, mudar com o tempo. E é aqui que a gente já vê a diferença gritante, né? Na renda fixa, as coisas são mais previsíveis. A gente sabe mais ou menos a regra do jogo. Já na renda variável, aí a história é outra. O preço é um reflexo de um monte de coisa ao mesmo tempo. Lucro de empresa, notícia boa, notícia ruim, humor do mercado e, claro, as emoções humanas, né? O medo e a euforia de todo mundo junto. Vamos pegar as ações, por exemplo. Pensa assim, uma ação é um pedacinho minúsculo de uma empresa. Se o mercado inteiro olha para aquele negócio e acredita que ele vai dar mais lucro lá na frente, o que acontece? A tendência é o preço daquela ação subir. É como se fosse uma aposta coletiva no sucesso da empresa. É literalmente um cabo de guerra. Imagina só. De um lado da corda tem a expectativa de lucro, as boas notícias, tudo isso puxando o preço para cima. Do outro lado tem o quê? O risco, o medo, juros altos, uma economia mais fraca, tudo puxando para baixo. É essa briga, essa disputa constante que faz o preço dançar para lá e para cá. Beleza, mas e se desse para comprar não só um pedacinho de uma empresa, mas de várias de uma vez só? Bom, isso existe e se chama ETF. É exatamente como comprar uma cesta de compras já pronta, com vários produtos, ou melhor, várias ações ali dentro. A grande vantagem, o resultado não depende do sucesso de uma empresa só, o que ajuda a diluir o risco. Agora vamos falar dos FIIs, os famosos fundos imobiliários. A ideia aqui é bem legal. Eles permitem que qualquer um invista em imóveis gigantes, tipo shoppings, galpões, prédios comerciais, e receba uma parte dos aluguéis, sem precisar comprar o imóvel inteiro. Parece ótimo, né? Mas tem um ponto muito importante aqui. Olha só, receber aquele dinheirinho todo mês na conta pode criar uma falsa sensação de segurança, sabe? Mas muita atenção. Fundo imobiliário não é renda fixa. O valor da cota de um FI também sobe e desce igualzinho ao de uma ação. O risco existe e é fundamental entender isso. Certo, já entendemos os principais tipos de ativo. Mas a pergunta que não quer calar é: de onde vem o retorno? Como se ganha dinheiro com isso na prática? Basicamente de duas maneiras. Ou o preço do ativo se valoriza com o tempo, ou pela distribuição de uma parte dos lucros. Vamos focar nessa parte da distribuição. Pensa numa empresa que deu lucro. Ela tem basicamente duas coisas que pode fazer com esse dinheiro. Uma parte, ela pode reinvestir nela mesma para crescer mais ainda. A outra parte, ela pode distribuir para quem é sócio. E essa distribuição é o que a gente chama de dividendo. E um ponto crucial, isso não é dinheiro grátis, de jeito nenhum. É o resultado, é o fruto de um negócio que está dando certo. Isso nos leva a uma regra de ouro. O foco nunca deve ser só no dividendo em si, mas na qualidade da empresa que está por trás dele. Porque, no final das contas, um dividendo bom, um dividendo que se sustenta, sempre vem de um negócio bom. Não tem atalho. E o Bitcoin, onde entra nessa história? Bom, o Bitcoin é um bicho diferente. Ele não é uma empresa, então não gera lucro nem paga dividendo. O valor dele vem de outros lugares, da sua escassez, que é programada, da adoção das pessoas e da confiança na tecnologia. E por isso, a principal característica dele é a alta volatilidade.
É um ativo que pode subir ou descer com uma velocidade impressionante, o que exige uma estratégia, olha, muito bem definida. Então, com todos esses ativos subindo e descendo, a gente volta para nossa questão principal. Uma hora, a tempestade vem. O mercado vai cair. A pergunta é, como é que a gente navega nesse mar revolto sem o barco afundar? Uma imagem como essa, uma queda forte, isso aqui testa muito mais o nosso emocional do que qualquer planilha ou análise. A vontade de apertar o botão de vender para fazer a dor parar é gigante. E aí vem a pergunta de $1 milhão. O mercado caiu. E agora? O que fazer? Vender tudo? Comprar mais? Ficar parado? A resposta, curiosamente, não está lá no mercado. Está na estratégia que foi montada antes. Antes de fazer qualquer coisa, de dar qualquer clique, a recomendação é: respira fundo e se faça 3 perguntas. Primeira, os fundamentos do ativo mudaram? A empresa em que eu investi piorou de verdade ou foi só o preço da ação que caiu? Segunda pergunta, a minha estratégia, o meu objetivo de longo prazo mudou alguma coisa? E a terceira, talvez a mais importante de todas, essa decisão que eu estou prestes a tomar, ela está vindo da minha análise ou está vindo do meu medo? E é aqui que a gente encontra a solução. Porque se o medo nasce da incerteza, a calma nasce da estratégia. É a estratégia que funciona como uma bússola no meio da tempestade. E com isso, a gente chega na ideia central de tudo isso. O risco por si só não é o inimigo na renda variável, ele faz parte do jogo. O verdadeiro inimigo é a falta de estratégia. É não ter um plano, é comprar um ativo sem saber por quê, sem saber qual é o papel dele dentro da carteira. E a estratégia ganha forma em algo assim, olha só, uma carteira diversificada. Aqui, cada classe de ativo tem uma função, um trabalho. A renda fixa está ali para dar segurança, as ações para buscar crescimento, os FIIs para gerar uma renda, os ETFs para diversificar ainda mais. E talvez uma pequena parte em algo como o Bitcoin, buscando um potencial de valorização bem diferente. No fim do dia, o mercado é quase como um mecanismo gigante que, em momentos de pânico, transfere riqueza. Ele tira das mãos de quem age pelo desespero e entrega para quem está preparado, para quem tem um plano e, principalmente, a paciência para seguir esse plano. E para fechar, a lição mais importante talvez seja esta. Investir em renda variável não é sobre deixar de sentir medo, porque nos dias de queda o medo vai aparecer. A grande virada de chave é aprender a sentir esse medo, mas não deixar que ele controle as decisões. É ter uma estratégia. Uma estratégia tão clara que, na hora da tempestade, a lógica consegue ser mais forte que a emoção.